Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui da disciplina de Língua Portuguesa da nossa Escola Estadual João Alves de Mello. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos conteúdos do nosso segundo bimestre. Então, desejo boas-vindas, a mais uma aula para as minhas turmas de terceira série, vespertino, e para minhas turmas de terceiro período, EJA. Na aula passada, nós trabalhamos o conteúdo relacionado às orações subordinadas substantivas. Vimos essa parte gramatical, onde vocês puderam ver os conceitos, as classificações, e assim nós vamos hoje, na nossa aula, trabalharmos um pouco do aspecto da literatura. No bimestre passado, nós trabalhamos o modernismo em Portugal. Vimos especialmente a figura do Fernando Pessoa e os seus heterônimos. Na aula de hoje, nós vamos nos voltar para a literatura brasileira, onde nós vamos estar estudando o pré-modernismo, que não constitui-se, na verdade, como uma escola literária, como modernismo, como realismo, como simbolismo, como parnasianismo, mas constitui-se como um período de grandes contribuições para a formação do modernismo no Brasil. Então, o prefixo pré-modernismo significa as produções, os autores que contribuíram de forma significativa para o modernismo que estava por chegar no Brasil. Ok? Então, nós vamos começar agora, intitulando o nosso primeiro slide. Antes, eu vou colocar aí para vocês uma série de autores que assim estão intitulados, né? Nós temos o Monteiro Lobato, que é uma figura muito conhecida, né? Principalmente na literatura infantil, né? Por ter criado o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e aí está a figurazinha da Emília. Do outro lado, nós temos um poeta, o Augusto dos Anjos. Nós temos o Euclides da Cunha e nós temos a produção também do Lima Barreto e de Graça Aranha. Então, nós temos destacando aí 5 escritores desse período chamado de pré-modernismo no Brasil. Então, logo mais nós vamos conhecer um pouco, né, de forma bem sinóptica, a caracterização de cada um e a contribuição destes autores para o período em destaque. Então, o que é que nós podemos chamar de pré-modernismo, como eu coloquei para vocês há poucos instantes, né? O que é que esse prefixo pré indica para a literatura brasileira? Então, na verdade, como já dito, no Brasil, ele não se constitui uma escola literária propriamente dita, né? Por quê? Por que é que não vai ser uma escola como o romantismo, como o realismo e como as outras? Está aí a explicação. Pois não houve manifesto em jornais, nem grupos de autores em torno de uma proposta ou um ideário. Cada um dos seus autores, aqueles que eu coloquei há pouco tempo aqui, ele fez sua produção individual, certo? Fez sua publicação, mas eles não se reuniram em um movimento para dar a cara, né, digamos assim, as características como as outras assim o fizeram. Então, na verdade, esse pré-modernismo, ele é um termo genérico, né, ele generaliza toda a produção literária que surgiu nas primeiras décadas do século XX. Então, os autores que produziram, na verdade, né, esses tipos de obras, né, ou seja, essa produção literária que eles vão fazer, vão ser constituídos como pré-modernismo. Neles se encontram as mais diversas tendências e estilos literários. O interessante é justamente isso, porque há uma mistura de tendências. Existem poetas que vão trabalhar temas dos poetas parnasianos, alguns de simbolistas, e vão, na verdade, dar continuidade essas temáticas do século XIX até os mais jovens com propostas inovadoras, né, que é o chamado novo regionalismo e uma literatura política. Então nós vamos encontrar uma mistura, né, uma mistura de uma literatura antiga, uma literatura clássica e agora de uma nova literatura, ou seja, uma literatura de engajamento, uma literatura política, uma literatura regionalista, certo? Então nós vamos encontrar exatamente essa, digamos assim, junção de produções. Bom, o pré-modernismo ele vai ter como marco inicial 1902, com a publicação de Os Sertões, do autor Euclides da Cunha. Bom, na verdade, essa produção ela é de cunho literário, mas tem um grande cunho histórico, né, pessoal? Nós sabemos, não sei se vocês já lembram, quando estudaram história, aquele período, na verdade,
do cangaço, né, que existiu no Nordeste brasileiro, ele vai estar muito presente na produção do Euclides da Cunha. E vamos ter também a produção de Canaã de Graça Aranha, né? Graça Aranha é um autor, certo, pessoal? E vai terminar exatamente em 1922, né? Vai perdurar somente 2 décadas, somente 20 anos, quando há o surgimento da Semana da Arte Moderna no Brasil, certo? Que é exatamente o momento de transição e de preparação para a fase de emancipação da literatura brasileira chamada o modernismo. Então, nós vamos encontrar exatamente o pré-modernismo nesse meio termo, né? O pré-modernismo está aqui, de um lado tem uma literatura clássica, do outro tem a literatura moderna. Então, ele vai exatamente fazer esse processo, né, de transição. Então, são apenas 20 anos onde nós vamos encontrar toda uma produção, uma vasta produção, né? Por mais que não foi uma escola literária, mas houve as contribuições dos autores. Bom, o pré-modernismo conviveu exatamente com o parnasianismo e o simbolismo, que foram as últimas escolas, né, antes de entrar o modernismo no Brasil. E vai ser exatamente, né, essa escola, a pré-modernista, que vai denunciar os problemas de nossa realidade social e cultural. Por isso que, mesmo não sendo uma escola literária, mas ela teve um grande destaque, né? Ela teve um grande destaque, é objeto de estudo, porque exatamente ela pegou aqueles problemas que emergiam no Brasil, exatamente no século XX. Então, serviram de cunho histórico, serviram de preocupação literária para o período. Ok? Então, mais adiante, nós vamos entrar um pouco num cunho histórico e perceber que as primeiras décadas do século XX foram marcadas por um desenvolvimento técnico-científico. Então, não houve somente atrasos nos aspectos relacionados a guerras, à seca, né? Mas ela cria novas maneiras de pensar e um novo ritmo de vida para a humanidade. Então, nós vamos encontrar um século de transformações, o século XX. Então, nesse período, nessa época do século XX, nas primeiras décadas, nós vamos encontrar no Brasil escritores que tinham uma visão mais crítica da realidade sociocultural. Então, nós vamos encontrar exatamente esses autores que eu mostrei para vocês lá no primeiro slide, né? O Euclides da Cunha, o Monteiro Lobato, um Graça Aranha, o Lima Barreto, o Augusto dos Anjos, que vai ser o único que vai produzir apenas a parte da poesia. Então, eles anteciparam uma das tendências que marcaram o modernismo, que é uma literatura que investigasse e questionasse mais profundamente o Brasil. E nós sabemos que as literaturas anteriores, elas não tinham esse cunho político. Por mais que o realismo o século XIX no Brasil trabalhou temas da realidade, né, fugindo um pouco da questão do romanticismo, né, de idealizar, de sonhar, né, o realismo realmente colocou os pés no chão, mas esse pré-modernismo é aquele que vai mexer, aquele que vai cutucar a ferida dos problemas sociais e culturais do Brasil do século XX, né, das primeiras décadas do século XX. Então, vamos fazer agora uma comparação da literatura do século XIX para a literatura pré-modernista. No romantismo, houve o desenvolvimento do regionalismo. E aí vocês lembram, né, o romance regionalista, né, produzido por vários autores, que contribuiu para que se aumentasse o interesse nesse tipo de descrição da realidade brasileira. Ou seja, havia o sentido pitoresco e curioso, mas a intenção, né, não era analisar profundamente os aspectos do Brasil, certo? Era analisar os aspectos mais da questão do entretenimento, da imaginação, do sonho, da fantasia, né? Então essa era a tendência na época do romantismo, mas de fato não era essa preocupação que eles tiveram. Mas os autores pré-modernistas, eles expressavam em sua obra os problemas que afetavam a realidade nacional, fazendo denúncias sobre o desequilíbrio, os desequilíbrios socioculturais importantes como. Então vamos destacar aí para vocês não esquecerem dessas temáticas. A dramática situação do sertanejo nordestino que sofria, né? Ele passava fome, a seca nessa região nordestina, né?
os diferentes níveis de vida das camadas da população brasileira, né, uns mais privilegiados, outros menos privilegiados, a decadência e pobreza de muitas regiões isoladas do interior. Então, esses temas, na verdade, né, do pré-modernismo, foram aqueles temas, como eu disse há pouco tempo agora, né, que cutucaram a ferida, que foram na inflamação do problema do Brasil. Então, por isso que houve esse destaque para esses autores. E aí a gente vai pegar o pré-modernismo trabalhando predominantemente os opostos. Por exemplo, na obra eles destacavam ricos e pobres, campo e cidade, civilização e barbárie, assim como o homem da periferia, o caipira interiorano, o sertanejo, surgem nas diversas obras da época. Então, o interessante é que o pré-modernismo eles colocam contraponto. Né? Ele não destaca só o rico aqui e o pobre na outra obra. Não, ele coloca o rico e o pobre versus para mostrar que havia privilégio de um sobre o outro. Então, nisso aí, essas são as características gerais do período. Nós vamos encontrar o contexto histórico, saber o que estava acontecendo no Brasil na época desses 20 anos do pré-modernismo, o que estava acontecendo no mundo, porque o Brasil não é um local isolado, mas ele contextualiza-se com outras partes do mundo. Então, nós vamos encontrar as rivalidades internacionais, que resultou na Primeira Guerra Mundial, que vai ser de 1914 a 1918, ocasionando o surgimento de uma nova potência, né, que é exatamente os Estados Unidos. Em 1917, nós vamos encontrar a Revolução Russa, com o proletariado tomando poder, né, vai começar a delinear-se dois regimes antagônicos, que é o comunismo e o capitalismo. Então, tudo isso estava acontecendo em meio a esse contexto da produção do pré-modernismo no Brasil. Bom, no Brasil, o pré-modernismo desenvolveu-se na transição da República da Espada, ou seja, naquele momento que os militares tomaram o poder, né, e vocês devem ter estudado o Marechal Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto, né, dentre outros republicanos, para a República das Oligarquias, que foi a República do Café com Leite, onde um determinado período nós tínhamos um presidente mineiro e outro paulista, certo? Então marcaram um período, uma época áurea da economia cafeeira, ou seja, a produção do café estava em alta, o Brasil estava exportando para muitos países. Havia o esplendor da Amazônia com o ciclo da borracha, né, que estava sendo explorado naquele período. Houve um surto da urbanização em São Paulo, ou seja, cresceu demais o estado de São Paulo, e o surgimento da burguesia industrial em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, é isso que estava acontecendo no Brasil durante o período dessa produção literária chamada de pré-modernismo. Então, muitos autores destacaram também estes estados, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, por mais que a maioria deles trabalharam especificamente o Nordeste, certo? Então, muitos autores trabalharam o sertão nordestino, porque é lá que estava efervescendo as grandes guerras, né, por causa das desigualdades. Nós vamos encontrar vários estados do Nordeste que estavam em processo de guerras. E aí nós vamos encontrar mais características desse pré-modernismo. Eles vão fazer uma ruptura, ou seja, uma quebra com o passado, ou seja, eles vão negar essa literatura antiga, eles não querem saber de nada de produção antiga, né? A maioria deles, porque eles querem inovar, eles querem criar uma literatura independente, uma literatura enganjada, uma literatura politizada, uma literatura que envolva os aspectos socioculturais. Então, eles vão adotar inovações que feriram o academicismo. O que, você vai perguntar, professor, o que é esse academicismo? Vem de acadêmico, ou seja, essa produção voltada exatamente para aquilo que era muito 100% erudito, correto, perfeito, né? Isso lembra muito os autores parnasianos. Bom, eles vão lidar muito com o aspecto regionalista, ou seja, entender a realidade rural brasileira exposta sem traços idealizadores, porque nós encontramos esses traços
do regionalismo no modernismo, aliás, no romantismo. Porém, os traços lá do romantismo eram traços idealizados. E agora os pré-modernistas, eles querem realmente mostrar a realidade, como a gente fala, uma realidade nua e crua. Bom, eles trabalhavam com uma literatura de denúncia. As obras são escritas em tom de denúncia da realidade brasileira. Eles queriam um Brasil oficial e o Brasil não oficial. Então, nós vamos encontrar muito essa literatura voltada para o aspecto de denúncia. E eles trabalhavam principalmente, pessoal, com a tendência da contemporaneidade, ou seja, com hoje, com agora, né? Não é com ontem, com 10 anos, né, passados, não. Eles queriam o hoje. A literatura retrata fatos políticos, sociais e econômicos, diminuindo a distância entre a ficção e a realidade. Então, eles queriam algo voltado para o contemporâneo, para o agora, né? Para diminuir essa distância entre aquilo que se sonhava, que se imaginava e esta realidade. Então, nós vamos agora encontrar os principais autores, ou seja, estes homens que produziram durante este período de 2 décadas. Então, nós vamos encontrar algumas obras principais. Por exemplo, a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, que foi escrita aí pelo Lima Barreto, retrata o governo do Floriano Peixoto e a revolta armada, que é exatamente o movimento que vai ocorrer histórico aqui no Brasil. Vocês, se não conseguirem fazer a leitura da obra, eu acho um pouco difícil, né? Às vezes o pessoal diz que não tem tempo, etc e tal. Mas esse livro aí, ele está retratado em um filme, certo? E pode ser que vocês tenham um pouco mais de tempo para assistirem. Basta vocês colocarem lá no YouTube o filme baseado na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, que vocês vão conseguir assistir, entender a essência da obra, certo? Claro que a gente sabe que assistir o filme não dispensa a leitura da obra, porque na hora que a gente lê a obra, a gente adquire vocabulários, a gente tem uma outra visão da obra. Muitas vezes o filme ele tira alguns traços originais da obra. Então, o filme ele jamais irá substituir a leitura da obra, mas é uma opção para aqueles que não puderem ler a obra em sua essência. Um outro livro muito destacado, um outro romance produzido vai ser Os Sertões, escrito pelo Euclides da Cunha. Ele vai retratar a Guerra de Canudos, né, que vocês já ouviram falar na Guerra de Canudos, mostrando o fanatismo e o atraso dos sertanejos baianos. Então vai ser exatamente um período, né, da história muito conhecida, essa Guerra dos Canudos, em que vocês podem também assistir este filme que lá também vai ter no YouTube. Uma outra obra muito conhecida no período vai ser Cidades Mortas, que vai mostrar a passagem do café pelo Vale do Paraíba Paulista. Então, nós já vamos sair agora, nesse momento, da parte nordestina e vamos passar para o estado de São Paulo, né? Vejam que nós tivemos destaque para esses estados, né, que tiveram grande produção cafeeira, era uma atividade econômica muito destacada no Brasil neste período republicano. Então, nós vamos encontrar aí exatamente esse deslocamento da parte nordestina para a parte paulista. E vamos ter a obra Canaã, produzida pelo autor Graça Aranha. É uma obra que retrata um documento sobre a imigração alemã no Espírito Santo. Nós vamos perceber que nesse período também houve um grande processo de migração, né, de vários imigrantes que vieram para o Brasil, né? Os italianos, os alemães, japoneses, né? Então era um período de grandes migrações onde as pessoas vieram buscar frentes trabalhistas e muitos foram trabalhar nas frentes dos cafezais. Então, nós vamos encontrar aí os autores e suas obras. Vamos falar neste momento do autor que vai ser o único que vai estar representando a parte da poesia, o chamado Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos tem uma produção muito conhecida chamada de Eu.
que vai ser produzido em 1912. Ele explora o vocabulário das ciências biológicas para falar da morte e da decomposição da matéria. São versos escabrosos, macabros e desesperançados. Criou grandes efeitos rítmicos e sonoros. Tinha um vocabulário cheio de termos científicos e antipoéticos, como, por exemplo, ele vai colocar nas suas produções poéticas palavras como escarro, vômito, verme, né? Então, isso era uma coisa que nunca se ouviu falar em poesia, né? Desde tempos remotos na literatura, não havia acontecido em um poeta colocar isso, essas palavras, que eram chamadas de palavras antipoéticas, em sua produção. Ele faleceu, né, de pneumonia com pouco menos de 30 anos de idade. Então, o Augusto dos Anjos vai ficar exatamente muito conhecido por, digamos assim, radicalizar a poesia brasileira nas primeiras décadas do século XX. Então, exatamente essa radicalização, né, de outras tendências literárias é que vai levá-lo a ficar muito conhecido durante este período. Então, vamos ver como exemplo aí de uma produção do Augusto dos Anjos, quando ele vai colocar, né, exatamente essas características que nós vimos anteriormente. Bom, ele vai dizer assim: é uma trágica festa emocionante, a bacteriologia inventariante toma conta do corpo que apodrece, e até os ombros da família engulham, vendo as larvas malignas que se embrulham no cadáver malsão fazendo um S. Aí ele escreve onde se intitula Monólogo de uma Sombra. Vejam aí, pessoal, ele coloca aspectos biológicos, né? Vejam aí, ele vai falar em bacteriologia, parte das bactérias, né, das ciências biológicas. Coloca corpo que apodrece, né, um aspecto natural da fisiologia humana. Larvas, né, quando ele coloca cadáver. Então vejamos que o autor, Augusto dos Anjos, ele faz uma poesia um pouco diferenciada daquela que era conhecida, né, nos séculos passados. Já nesse segundo exemplo, ele vai colocar exatamente essa característica aqui que a gente pode perceber, né? Ele vai falar exatamente de termos que ele cria, né? Desesperançados, macabros, né? Escabrosos, né? O macabro, gente, era aquela tendência lá da segunda geração do modernismo, aliás, do romantismo no Brasil. O macabro preferiu o escuro, né? A tristeza, a cor negra, a cor, né, realmente que mostrava a noite, né, a escuridão. Então nós vamos ver quando ele vai dizer: estou sozinho. A estrada se desdobra com uma intensa e rutilante cobra de epiderme finíssima de areia, e por essa finíssima epiderme, eis-me passando como um grande verme, que ao sol em plena podridão passeia, a ilha de Cipango. Então vejamos aí que o autor se coloca, né, solitário quando ele diz estou sozinho. A estrada se desdobra com uma imensa e rutilante cobra, né, utiliza aí um tipo de animal peçonhento, de epiderme finíssima de areia. Epiderme, aspectos ligados ao tecido epitelial, de pele, né? E por essa finíssima epiderme, eis-me passando como um grande verme, que ao sol em plena podridão passeia. Então, o autor, né, ele vai trazer essas palavras antipoéticas exatamente para a sua produção. Daí ele fica muito conhecido por ter radicalizado essa parte da literatura. Bom, daí nós vamos passar para o Euclides da Cunha, que não vai trabalhar a poesia, mas ele vai trabalhar a prosa, onde ele vai criar a obra aí Os Sertões. Ao acompanhar os episódios finais da campanha de Canudos, na Bahia, presenciou um genocídio resultante de duas sociedades, a do litoral civilizado e o sertão inculto e bárbaro. Então, o Euclides da Cunha, né, é interessante falar porque ele presencia exatamente a Guerra de Canudos, né? Não é algo que ele ouviu falar, mas que ele presenciou exatamente o que estava acontecendo naquele período. Então, isso ele diz que fala com autonomia, ele produziu com autonomia. Então, nós vamos ter, posteriormente, um autor muito conhecido, como falei para vocês, na literatura brasileira, que é o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, que vai produzir
muito da literatura infantil, mas ele também produziu literatura para adultos. Ele vai criar obras como Urupês, Cidades Mortas, Negrinha. Destaca-se como escritor de literatura infantil, né, de histórias e fábulas ambientadas no sítio Pica-Pau Amarelo. E na literatura adulta, é um criador de contos regionalistas e vai resgatar o Brasil rural. Preocupa-se com as contradições do país entre o atraso e a modernização. Então, nós vamos encontrar nesse autor não somente a figura de uma literatura, digamos assim, infantil, né? Mas assim, quando a gente fala em Monteiro Lobato, todo mundo lembra logo das produções voltadas para o público infantil. Mas nós vamos encontrar também nele grandes produções voltadas para o público adulto. E ele tem essa preocupação exatamente com a modernização, com o atraso da modernização no Brasil, né? Muitas outras sociedades estavam já alavancando, né, em outros países e o Brasil continuava muito devagar, muito atrasado. E aí nós vamos ter o Lima Barreto, né, que vai produzir a obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma. O Lima Barreto, né, ele escreveu contos, crônicas, romances e vai representar com realismo a sociedade carioca, né, sobretudo o povo sofrido dos subúrbios. Afastado das elites literárias, expressou com linguagem própria essa marginalidade, quando ele vai ser considerado aí como escritor desleixado. Então nós vamos encontrar exatamente autores diferenciados, né? Se vocês observaram aí, nós vamos encontrar Graça Aranha, publicando lá para o estado de São Paulo, nós vamos encontrar o Lima Barreto publicando para o Rio de Janeiro, nós vamos encontrar o Monteiro Lobato produzindo algumas coisas do estado de São Paulo, mas também alguns aspectos regionais no Brasil. Então, nós vamos ter uma polarização de regiões e diversos autores as representando. E aí, a gente volta à nossa tela inicial. Certo, pessoal? Só para fechar aqui a nossa aula, e você vai se espantar, vai dizer, professor, não acredito que a sua aula está acabando em meia hora. Geralmente as minhas aulas elas passam de 40 minutos. Mas a temática do pré-modernismo é uma temática realmente pequena, né? Uma produção menor, que está representada exatamente por esses 5 autores, basicamente, né? Nós vamos encontrar para fins didáticos, literários de ensino médio mesmo, esses 5 autores, e aí nós vamos passar uma atividade para vocês, né? Uma atividade complementar. Eu vou estar postando, mas somente na próxima semana. Como eu disse em vídeos anteriores, eu estou preferindo postar a videoaula, né? Vocês têm a semana para assistir, para assistir novamente se for necessário, para fazer leituras complementares. E na semana subsequente, aí eu passo a atividade para vocês realizarem e fixarem um conteúdo, né? Porque se eu passo imediatamente após o vídeo, tem alunos que ficam com tanta ansiedade que nem conseguem assistir a videoaula toda porque já querem fazer a atividade. Então a gente vai manter um pouco de calma, né? A gente vai assistir essa videoaula de 30 minutos, 31 minutos por aí. E aí após assistir, eu vou trabalhar com vocês, vou colocar alguns trechos de obras desses autores que nós vimos aí, desses 5 autores, para que vocês possam responder algumas questões e fazer interpretação dos textos. Então, a atividade vai estar voltada exatamente para essa interpretação, né, do que está produzido pelos autores dentro de suas características particulares. E muitas vezes no trabalho final eu vou trabalhar as características gerais que perpassam a diversas dessas obras, seja ela da produção do Monteiro Lobato, do Augusto dos Anjos, do Euclides da Cunha, do Graça Aranha ou do Lima Barreto. Beleza, pessoal? Então, para vocês, eu desejo uma ótima semana, que vocês possam ter bons estudos e que, se Deus quiser, na próxima semana nós possamos estar dando continuidade com a nossa atividade de fixação, certo? Então, fica a dica de vocês realizarem leituras complementares, assistirem esses filmes que eu indiquei para vocês, né? Vocês podem estar assistindo esses filmes que são excelentes, né? Vocês aí de casa podem assistir tranquilamente, só colocar no YouTube o nome dos vídeos que foram indicados na videoaula e vocês vão ter uma dimensão maior das obras indicadas pelos autores pré-modernistas. Então, vamos estudar esse pré-modernismo, né? Um período bem tranquilo de nós estudarmos, são poucos autores,
para que quando nós adentrarmos ainda nas nossas próximas aulas no modernismo no Brasil e vamos estudá-lo, né, de acordo com divisões de geração, fique mais fácil para a compreensão de vocês. Então, obrigado a todos pela atenção até agora e até a próxima aula, se Deus quiser.